Olá, amigos queridos da TV Nova Luz. Que alegria estarmos juntos para mais esse trabalho de estudos. A TV Nova Luz, que foi criada para iluminar os nossos dias, iluminar a nossa consciência, tem palestras, tem programas de músicas, tem debate, tem esse nosso aqui de estudos em conjunto. Nós somos três especialistas, cada um dentro da sua área, trazendo temas atuais para vocês. Nós estamos entrando no ar com o programa Viver e Transformar. Neste programa, nós vamos falar sobre modelos e paradigmas, que Kardec colocou o Espiritismo como um paradigma científico. A pergunta é: o que é paradigma? O que é modelos? O paradigma é a teoria do conhecimento. E na área do conhecimento, paradigma é diferente de modelo. Paradigma quer dizer, diz respeito à teoria, a teoria daquele conhecimento. E modelo diz respeito aos métodos utilizados para se chegar às conclusões de que aquele procedimento é um procedimento científico. Então, nós vamos estudar na tarde de hoje se realmente o Espiritismo é um paradigma científico. Porque Allan Kardec diz que o Espiritismo é uma ciência experimental de caráter filosófico e fundamento religioso, ciência experimental. Como ciência, a gente sabe que a ciência usa um método científico, um modelo científico. E para provar os fundamentos, para nós fundamentarmos, eu digo Kardec com os espíritos, né? Fundamentarem a doutrina espírita nesses três aspectos, eles tiveram que utilizar a ciência experimental, o método científico. Agora, a dificuldade está em que, na ciência regular, todos os experimentos têm que dar uma solução semelhante, têm que dar resultados semelhantes. E, em se tratando o nosso trabalho sendo com os espíritos, porque os 5 princípios básicos da doutrina espírita são a certeza do Criador, né? A causa primeira de todas as coisas, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade entre os espíritos e os encarnados, seja em qualquer dimensão. Então, nós vamos discutir sobre isso. Eu vou passar a bola para Rosália, que ela sempre inicia as nossas discussões trazendo uma música inspiradora, e depois ela mesma vai tecer considerações sobre esse tema. Vamos lá, Rosália? Olá a todos, é uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. E a música que nós iremos cantar é Realmente Jesus, do Grupo Que Atua. No teu olhar eu pude ver um mar azul, no respirar da imensidão eu pude ver teu coração, sentimento, um exemplo a seguir, esperança de reencontrar aqui,
tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar você. E ver em mim as tuas mãos alimentar o meu irmão com tua fé, com tua luz. Quero viver realmente, Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar. Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te encontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar você, Jesus. Realmente, Jesus. Essa música, Realmente Jesus, ela fala sobre o nosso guia e modelo, como dizem os espíritos, né? No livro dos espíritos, Vede Jesus, quando Kardec pergunta para os espíritos quem seria o nosso guia e nosso modelo de perfeição moral. Mas como vocês podem perceber, meus amigos, Jesus é um modelo a ser seguido, né? Jesus é um modelo que exemplifica teoricamente e na prática, na sua vivência, o que é o bem viver. E qual é a diferença entre um modelo e um paradigma, como nós entendemos paradigma, né? A Leila ela abriu muito bem o programa, fez um resumo assim bem objetivo do que seria um modelo e o que seria um paradigma. E porque com Kardec nós aprendemos a manusear a ciência, a experimentar a ciência. É maravilhoso. Kardec é um espírito maravilhoso a quem nós devemos gratidão e a quem nós precisamos fazer preces todos os dias, né? Envolver a todos esses companheiros que nos antecederam, onde eles estiverem, porque, na verdade, o pensamento de Kardec foi um pensamento muito interessante, né? O livro dos Espíritos é como se ele abrisse o caminho para todas as pesquisas que viriam depois. Nós temos notícias de fenômenos e de manifestações contemporâneas a Kardec de várias partes do mundo. Uma série de médiuns trabalharam e Kardec teve o cuidado de comparar as respostas até a gente chegar às milhares de perguntas do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos ele vai fazendo um desdobramento científico, um desdobramento filosófico e um desdobramento com conteúdo religioso, com moral, né? Com fenômenos que a gente pode considerar dentro dos nossos grupos de estudo também religiosos. Então, a partir do Livro dos Espíritos, a gente estuda cientificamente os fenômenos no Livro dos Médiuns e na Gênese. Filosoficamente, nós estudamos as consequências, né, do Livro dos Espíritos no céu e no inferno. Religiosamente, conteúdo moral, nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vê todo um cuidado
metodológico do espiritismo para que a gente realmente avance nos estudos do espiritismo. Eu li uma pesquisa recentemente numa página chamada Letra Espírita, que 74% apenas das pessoas que se dizem espíritas já estudaram as obras básicas. Olha que interessante, né? Porque se nós falamos que nós somos espíritas, pelo menos as 5 obras nós teríamos que pelo menos dar uma folheada, né? Mas a gente ainda não toma esse cuidado de aprender o conhecimento, né? E Kardec já diz para nós, a gente aprende, a gente apreende para depois compreender. E como que a gente vai aprender dentro desse paradigma? Porque quando a gente fala em paradigma, o que é um paradigma? É você observar, é você experimentar, né? E aí você colocar em prática. Quem ensina essa metodologia da gente de definição, de contexto, de planejamento, de execução, de análise, de interpretação, de apresentação daquele fenômeno para o grande público, a partir, né, de Kardec, dentro do contexto de Kardec, que a gente estuda na ciência também, é a partir da definição de Thomas Kuhn. Ele é que define paradigma dessa maneira, né? Como algo que você observa, que você experimenta, que você apresenta. Nesse sentido, nós podemos entender que a fé, segundo o Espiritismo, ela traz uma lógica, ela traz uma racionalidade, porque e o próprio Kardec já diz, né, que a fé inabalável será aquela que vai encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Dentro do nosso contexto, a razão seria aquilo que a gente pode explicar cientificamente. Olha que interessante. Então, o Espiritismo ele vai caminhando junto com a ciência, porque houve um cuidado anterior dessa pesquisa e dessa experimentação. O que você acha, Sônia? Mas hoje, né? Mas eu gostaria de puxar um pouquinho a nossa conversa para a questão do nosso modelo e guia mesmo, né? Falar um pouquinho de Jesus, né? E o que significa, né? Como é que nós podemos seguir o modelo Jesus, né? Porque, na verdade, se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos no caminho certo. É o nosso parâmetro, não há como errar. Né? Só que também, se nós quisermos fazer isso de uma hora para outra, nós vamos acabar, talvez, nos perturbando mais ainda. É preciso estudar, é preciso entender, é preciso refletir sobre o que nós estudamos. Né? Então, quando é que Jesus é o nosso modelo? Né? Eu vou, só para a gente ter um início de conversa, a diferença entre modelo e guia. Né? Quando Jesus é o nosso modelo? Jesus é o nosso modelo quando ele nos diz, mirem-se em mim. Ninguém vem a mim, vai ao Pai, sim, não, se não for por mim. Então, nós precisamos mirar-nos em Jesus quando ele diz, por exemplo, lá, perdoai os seus inimigos. Quando ele diz, na verdade, ele nem aconselha, quando ele diz na cruz, né? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que dizem, ele está falando para nós, numa conversa com Deus, sobre o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, que é o perdoar os inimigos. Né? Então, esse modelo que nós temos enfim, é o código que nós precisamos seguir. E quando Jesus está sendo o nosso guia, é quando ele diz, por exemplo, quando ele nos orienta num caminho. Né? Há uma pequena diferença, sutil, mas é verdade, a gente precisa saber. Então, determinadas coisas que Jesus nos diz, como, por exemplo, amai-vos uns aos outros, ele está dando assim, a melhor coisa, porque se nós nos amarmos, a nossa vida vai ser muito mais tranquila. Muito mais. Nós, nos últimos programas, nós falamos de angústias, falamos de rancor. Então, agora nós estamos falando de como conseguirmos equilibrar a nossa vida
baseados nesse modelo que nós temos, né, Leila? Soninha, é muito interessante que Kardec ele usou o paradigma científico mesmo. Quando ele fala dos 5 princípios básicos da doutrina espírita, os 5 fundamentos que ele, com a ajuda dos espíritos, trouxe como terceira revelação de Deus ao mundo, o primeiro, a primeira fundamentação é a certeza de um Criador, do início de tudo. E ele usa um paradigma científico, que é conhece-se o efeito, aliás, conhece a causa pelo efeito, né? Toda causa tem um efeito. Se o efeito é inteligente, a causa há que ser inteligente. Então, ele usou esse paradigma da ciência para remontar a causa primeira de todas as coisas. Então, quando ele começa o Livro dos Espíritos e ele pergunta aos espíritos que é Deus, ele nem pergunta quem, nem o que é, ele fala que é, porque é uma coisa tão grandiosa que ele não saberia nem perguntar sobre Deus, né? E ele perguntou de forma inteligente. E os espíritos responderam: é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Por quê? Pelos efeitos que nós observamos na natureza e nós mesmos, desde o microcosmo ao macrocosmos, o mundo se mostra inteiramente inteligente, não existe acaso, é tudo muito programado, desde os mares, das estrelas, desde as bactérias, dos vírus, tudo isso, do micro ao macro, é tudo extremamente inteligente, que a ciência já provou que é. Então, usando esse paradigma, ele começa o Livro dos Espíritos. É uma obra grandiosa demais, meus irmãos. Porque no segundo princípio, que é a imortalidade da alma, fez-se muitas experimentações a respeito disso, milhares de cientistas da época, por isso que Leon Denis chamou o século XIX do século das revelações, que foram muitos cientistas que se debruçaram sobre as suas escrivanias para pesquisar, que se reuniram para fazer experimentações, né, para se provar que existe uma inteligência dentro de nós mesmos, né, desde como é que chama, Descartes, penso, logo eu existo, né, desde o momento que se provou a existência do ser humano e que, através da inteligência, se prova também que é possível entrar em contato com essa outra dimensão pela experimentação, então nós podemos afirmar esse caráter científico da doutrina espírita, esse paradigma científico e um modelo também de métodos científicos que foram realizados e que a Rosália falou muito bem. Então, esse primeiro volume, que é o Livro dos Espíritos, que ele compilou a partir de milhares de perguntas que se fez em várias experimentações científicas, porque eram experimentações com gente inteligente, gente de caráter, né? Pessoas de caráter que buscavam saber realmente quem somos nós, de onde nós viemos, e que os espíritos vieram em bando, como diz Conan Doyle, como numa invasão organizada, eles vieram em bando responder todas aquelas perguntas que Kardec compilou. Isso é um trabalho maravilhoso e que depois foi desenvolvido em 4 outros volumes, né, formando uma totalidade de 5, que é a base, consolidando a base da terceira revelação. Mas, como ele mesmo falou, ainda não está pronto. Isso é até onde nós podemos compreender, podemos pesquisar, mas abriu um leque de possibilidade de pesquisa, não é assim, Rosário? Liga seu som. Com certeza.
certeza. A gente faz uma provocação e liga com o que a Sônia trouxe, com a questão de Jesus ser um modelo, e a gente pensa em paradigmas, em guias e modelos, porque toda pesquisa feita por Allan Kardec e os seus contemporâneos, ela é baseada numa metodologia, que é uma metodologia, até hoje, uma metodologia acadêmica, uma metodologia muito ligada, né, à sociedade europeia, à sociedade ocidental. E hoje a gente tem feito uma busca para outras metodologias. Eu estou falando bem dentro da minha área de conhecimento, porque quando eu estudo, por exemplo, relações étnico-raciais, o que eu percebo? Que existem outras formas de adquirir conhecimento. Muito interessante isso, né? E aí, nesse sentido, quando a gente pensa em Jesus, olha que interessante. Quando a gente pensa na metodologia de Kardec, na disciplina de Kardec, os não espíritas ficam realmente impressionados com toda a trajetória de estudo de Kardec, com todo o cuidado de Kardec, com toda a seriedade com que ele faz aquela pesquisa. Mas reparem, pessoal, Jesus, a metodologia de Jesus, ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente, porque ela vai e atinge o seu coração de uma maneira que você se entende como detentor de conhecimento. Isso é muito interessante, é muito interessante. Kardec, ele trabalha mostrando para os céticos, de uma maneira racional, os caminhos, como você bem citou, né? Como que ele comprova a existência de Deus, como ele comprova a pluralidade dos mundos habitados, como ele comprova a comunicabilidade com os espíritos, né? Através de uma observação, através de uma experimentação. Mas veja, Jesus, dentro do seu contexto, ele educa pelo coração. Muita gente fala, por exemplo, das parábolas, que as parábolas eram enigmas, né? Quando a gente vai estudar as parábolas, que as parábolas são diferentes porque elas utilizam muitas alegorias. E a gente fica pensando assim, na verdade, as parábolas partiam de uma observação de Jesus do todo, de uma observação de Jesus do conhecimento das pessoas que estavam com ele e da maneira como ele passava esse conhecimento. Na verdade, a parábola, a gente que quis dificultar, mas a parábola, quando ele fala, por exemplo, não coloqueis uma candeia debaixo do alqueire, e a gente vai estudar aquele contexto, a gente vê que as pessoas utilizavam candeias, que as pessoas utilizavam alqueire, e que aquela era a maneira dele mostrar que o conhecimento ele não tinha que ficar escondido. Olha que maravilhoso. Que o conhecimento tinha que trazer luz às pessoas. E o conhecimento só traria luz às pessoas se ele estivesse no lugar certo, na hora certa. E aí a gente fica pensando, caramba, que sábio que é Jesus, né? Sem precisar de escrita, sem precisar estar ali sendo desafiado, embora ele fosse desafiado o tempo inteiro, né? Pelos doutores da lei da época, enfim, pelos fariseus, por todos os intelectuais da época, pelos escribas, e a gente vê essa metodologia atuando em Jesus. Na verdade, o que seria o guia modelo? O guia modelo, Leila e Sônia, é aquele que rompe com uma ideia de um conhecimento só, com uma ideia de uma ciência só, com uma ideia de uma experimentação só. E como que ele rompe com esse conhecimento, com essa ideia de uma ciência, com essa ideia de uma experimentação? Quando ele mostra para o outro o poder que o outro tem. Hoje a gente utiliza a palavra empoderamento, né? E muita gente fala de empoderamento como os ingleses nos ensinaram, do empowerment, que é da gente dar poder a alguém, né? E aqui no Brasil nós tivemos um educador maravilhoso chamado Paulo Freire, que ele ressignifica a palavra empoderamento. Ele traz a palavra empoderamento o significado: você tem poder dentro de você. Você precisa colocar esse poder para fora. Olha a diferença. Não sou eu que dou o poder, é você que tem esse poder dentro de você. É uma metodologia, uma aplicabilidade que Jesus já fazia há mais de 2000 anos. Quando ele dizia para nós
que nós somos deuses. Então, a gente percebe que esse paradigma que atua dentro da doutrina espírita é algo que a gente precisa utilizar como campo de conhecimento, como campo de pesquisa, como campo de experimentação e como uma viabilidade de uma existência mesmo, real. Deus existe, olha só, a pesquisa está aqui, os espíritos se comunicam, a pesquisa está aqui. Mas como prática, né? Jesus traz essa metodologia do coração, né? Ser modelo, os espíritos não falam assim, só Jesus é guia e modelo. Já repararam isso, né? Ele não fala isso. Eles falam, observe Jesus. Porque Jesus vem à Terra, a Gênesis já nos diz, né? Na formação da Terra, Jesus já era perfeito, pessoal. Olha que maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas ele já foi como todos nós, né? E aí toda a experimentação dele, todo o conhecimento dele individual e na troca com os outros fez com que ele cada vez mais evoluísse até se tornar um espírito perfeito. Não é isso, Sônia? Nossa, Rosário, eu acho que eu não vou nem falar mais nada. É porque realmente você, assim, você tem uma forma de falar que eu acho que resumiu tudo, né? Eu fiquei pensando aqui naquela frase, acho que é de Franklin, né? Ele diz: diga-me, eu esquecerei, ensina-me, eu me lembrarei, envolva-me e eu aprenderei, né? Hoje a gente tem essa questão para pensar. Jesus fazia isso, né? Jesus não falava a nossa razão. E você disse uma coisa muito boa. A gente tem todo o trabalho de Kardec para que isso possa comprovar os princípios da doutrina, né? E muito bem comprovado. Mas a gente precisa também desse falar ao coração. Quando você fala para uma criança e você exercita com ela, quando você pratica aquilo ali, quando você faz o exercício de mostrar e de fazer com que ela vivencie, aí ela aprende muito mais rápido, né? E a gente tem tanta dificuldade hoje, porque até acaba que a gente passa do ponto e vai para o outro lado. Mas, por exemplo, os jogos. Os jogos são uma forma de ensinar que, assim, muito tranquila. É uma forma lúdica e todos podem aprender. A questão é que alguns jovens ficam muito presos nos jogos, né? Então acaba perdendo essa questão. Mas até você, até o que não se fazer, né? O que não se deve fazer. E Jesus, ele falava de uma forma que a gente não podia, por mais que se questionasse, né? Era assim, questionar porque tinha que questionar. Eu não acredito porque eu não acredito, eu não quero porque eu não quero, e acabou. Mas se você pensar nesta forma de que nós precisamos equilibrar também, né? Cada coisa no seu lugar, mas é muito importante, porque nós estamos num mundo de muita tecnologia, um mundo de muita intelectualidade, um mundo onde o que tem valor é aquele que tem mais estudo, que tem mais isso, quando, na verdade, a gente sabe que nós aprendemos tanto pelo método tradicional, o método do estudo de livros e de acadêmico, enfim, mas nós também aprendemos muito pelas nossas vivências, por aquilo que nós trazemos dos nossos antepassados, né? Os nossos pequenos modelos, nossos pais, nossos avós, professores, vizinhos, enfim, figuras significativas que trouxeram para nós tanta coisa, inclusive para a mudança dos nossos paradigmas, porque alguns precisam realmente ser quebrados para que a gente possa evoluir, porque muita coisa que nós fazemos hoje, que nós acreditamos hoje, pode ser modificada, pode ser melhorada, né? E para isso nós vamos precisar quebrar algumas crenças dentro de nós também. Não é não, Leila? Estamos quase no final, né, do nosso programa. Difonia, vocês estão tão inspiradas hoje, que maravilha, que Jesus continue sendo o mentor do nosso trabalho, né? Porque a gente trabalha, nós somos voluntários, nós trabalhamos com Jesus e por Jesus. E a metodologia que Kardec utilizou foi uma coisa maravilhosa. E antes dele desencarnar,
ele desencarnou em 1868, né? Em 1869, né? Em 1868, ele deixou escrito o projeto, que ele chamou o Projeto 1868, ele deixou escrito para os seus seguidores, e é muito interessante que está no livro Obras Póstumas, onde no primeiro capítulo ele diz assim: se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. Então, ele coloca ali toda a metodologia científica dele, ou seja, entender e compreender. Porque muitas vezes você pensa que compreendeu alguma coisa, você só entendeu, porque compreender é aquele que sabe aplicar o conhecimento. Então, é muito lindo, o nosso tempo já está finalizando, eu vou pedir que as nossas irmãs, vou passar a palavra para a Rosália, para que ela se despeça, a Soninha, e depois eu termino. Liga seu som. Me distraindo, olha só, não estou observando. Só agradecer a oportunidade de estar com a Leila, de estar com a Sônia, de aprender tanto e de estar com vocês. Até semana que vem. Um grande beijo. O que eu posso dizer que é muita alegria estarmos aqui realmente, muita gratidão a todos e até a próxima semana. Então, meus irmãos, muito obrigado pela audiência que vocês têm nos dado, temos acompanhado, às vezes entramos atrasados no chat pelos múltiplos compromissos que a gente arruma, né? Mas nós estamos sempre recebendo participação dos nossos ouvintes, e eu espero que vocês continuem conosco para que a gente possa crescer juntos. Nós precisamos uns dos outros para realizar o projeto de amor escrito por Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser. No teu olhar eu pude ver um mar azul, no respirar da imensidão eu pude ver teu coração. Sentimento, um exemplo a seguir. Esperança te reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar você. E ver em mim as tuas mãos alimentar o meu irmão com tua fé, com tua luz. Quero viver realmente. Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar. Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te encontrar aqui.
Jesus, com a verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar você, Jesus.